Nesta live, é uma sequência das lives que eu tenho discorrido sobre a minha trajetória como estudante. Eu já fiz uma live geral falando da minha época de estudante até ingressar no Ministério Público de São Paulo. Uma segunda live falando sobre técnicas para resolver provas objetivas e discursivas. Também trabalhei uma live discutindo com eles métodos de estudo. Deixei claro que não existe um método bom, ruim, certo, errado, tem o seu método. E agora esta é a quarta live, e as lives sempre atendendo a pedidos, viu, Leni? Sempre atendendo a pedidos. Muitos pediram para eu falar sobre a fase oral. Rogério, essa fase oral, ela está presente nos principais concursos. Como é que eu enfrento a fase oral? Como é que eu lido com a fase oral? Esse é o tema da live de hoje. E nada melhor do que trazer para conversar comigo nesta live uma pessoa que passou por inúmeras situações parecidas. A Lenice, para quem não sabe, vai conhecer hoje, ela tem histórico de aprovação em concursos com fase oral, em especial MP. Se apresenta, por favor. Bom, eu sou promotora atualmente aqui no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, é o meu estado natal. Eu fui promotora já no Paraná, no Ministério Público do Paraná, por 2 anos e pouco. Fui promotora também em Minas Gerais e também fui aprovada no Ministério Público do Mato Grosso. Então, foram 4 concursos de Ministério Público que eu logrei êxito e os 4 tiveram provas orais. E também eu fui até a prova oral da Defensoria Pública daqui do meu estado, mas como eu já tinha assumido no Ministério Público do Paraná, eu deliberei por não vir a prova oral daqui. Então, eu tive experiência em 4 provas orais de Ministério Público, todos com bancas próprias, e atuo aqui no Ministério Público do Mato Grosso do Sul há 2 anos e pouco. No total, eu tenho 5 anos de Ministério Público. E agora eu voltei para o meu estado. Eu estava 2 anos e pouco lá no Paraná, quando acabou abrindo o concurso daqui, do Mato Grosso do Sul, que sempre foi o meu sonho. Desde quando eu comecei a estudar para concurso, eu queria passar no meu estado. E aí, essa aprovação veio, porque o concurso abriu depois. E aí eu já estava trabalhando lá no Paraná, mas decidi fazer o concurso e, graças a Deus, também consegui a aprovação. Eu venho de uma preparação para Ministério Público desde a minha faculdade, na verdade. Eu quis Ministério Público, decidi que queria Ministério Público desde o 3º ano da faculdade. Aí eu comecei a fazer estágio voluntário no Ministério Público, depois abri aquele concurso de estagiário, fiz o concurso. Depois eu fui assessora por 2 anos no Ministério Público daqui também. E nesses 2 anos que eu fui assessora, eu guardei dinheiro, tudo que eu podia, minhas economias, para conseguir parar para estudar em período integral, porque eu achava que, no meu caso, era necessário. Aí eu parei de estudar, parei de trabalhar, pedi exoneração, e fiquei estudando mais ou menos 1 ano e 8 meses, quando eu consegui minha primeira aprovação, que foi no Ministério Público de Minas Gerais. E aí, logo em seguida, já veio o MP do Mato Grosso, do Paraná, e aí que eu fiquei um tempo no Paraná e depois cheguei até o Mato Grosso do Sul, graças a Deus. Legal. Lenice, deixa eu até fazer uma pergunta, aproveitando esse seu histórico de aprovação. Você concorda ou discorda que concurso público, num determinado momento, a gente acaba entendendo como funciona, aí a gente tem que até tomar cuidado para o concurso que se inscreve, porque você vai passar? Eu acho que isso aconteceu comigo, porque eu sempre soube o que eu queria, né? Eu queria Ministério Público. Então, o meu estudo ele já era bem direcionado. Eu imprimi o edital, por exemplo, quando eu pedi exoneração, eu imprimi o edital do PMS, fiz cronogramas e só estudei para Ministério Público, que era o que, embora as outras carreiras todos admiro muito, era o que era a minha vocação, no meu entendimento. E aí, a partir do momento que eu passei na primeira fase, a primeira vez no MP de Goiás. Aí eu fiquei na segunda, reprovei na segunda. Mas depois que eu passei na primeira fase do MP Goiás, eu nunca mais... Então deixa eu te interromper e só dizer o seguinte, porque a pessoa deve estar olhando e falando, pô, ela deve ser uma extraterrestre. Então você também reprovou. Reprovei. A primeira prova que eu fiz foi aqui no MPMS. Logo que eu tinha decidido estudar em período integral, eu fiz a prova aqui. Saiu a prova e aí eu fiz. Fui muito mal.
E aí, logo em seguida, já teve MP São Paulo. Aí eu fui melhor, fui melhorando. Aí depois já teve MP Goiás. Aí já tive um resultado de fui para a segunda fase. Aí reprovei na segunda fase. E aí depois que foi Minas, que eu lembro que eu falei, não, eu vou passar nesse concurso de Minas, porque Minas sempre teve uma característica de ser um concurso difícil. Eu falei, não, agora vai. Aí imprimi o edital, estudei alguns livros que eu entendi ali específicos, porque a parte de difusos e coletivos ela é um pouco diferente, então dei uma aprofundada, mas... e na faculdade eu sempre fui uma aluna mediana, nada de anormal, assim. Legal. Então, antes de você começar a lograr êxito, você teve 3 reprovações, mas as reprovações serviram para você entender bem as regras do jogo e, principalmente, você detectar os seus pontos vulneráveis. Concorda comigo? Eu acho que esse é o grande segredo que eu tento passar para os alunos. Quando você reprova, você só pode chamar de reprovação no sentido negativo se você não extrair nada. Porque a partir do momento que você reprovou, o concurso está te dando um sinal. Olha, você não foi aprovado porque você tem pontos falhos, você tem pontos vulneráveis. Então, senta, detecta os pontos vulneráveis, entenda aquele resultado como um sinal. Se você começa a trabalhar esses pontos vulneráveis, você supre lacunas. Certamente no próximo concurso, você até pode não passar. Faz parte do jogo. Mas você não pode ser reprovado pelos mesmos motivos. Aí que está o erro. Você está sendo reprovado pelos mesmos motivos, então você não está entendendo a regra do jogo. No meu caso foi exatamente isso, Rogério, porque eu sempre gostei de estudar doutrina, estudar as apostilas, fiz cursinho, tinha apostila, e eu identifiquei que o meu erro na primeira fase era que eu não lia a lei seca, eu não gostava. Então, aí daí porque logo que percebi que foi por conta da lei seca que eu não havia logrado êxito na aprovação, então eu comecei a estudar bastante a lei seca, né? Lógico que... Você introduziu a lei seca no seu estudo. Perfeito. O tema de hoje, fase oral. Repito, insisto, você tem não só histórico de aprovação, mas histórico de aprovação em concursos difíceis. Eu cito 2, que nessa sua trajetória eu acho muito difícil. Minas e Paraná são conhecidos como... O MP de São Paulo é um concurso muito concorrido, mas a prova em si, eu não entendo a prova do MP de São Paulo como a mais difícil. Acaba sendo um concurso difícil porque ele é muito concorrido. Mas quando você pensa em prova difícil, você falou 2 concursos que eu reputo difícil. MP de Minas e MP do Paraná. Todos têm fase oral. Fase oral, Lenise, não sei se você concorda comigo, 90% dos concursos que tem essa etapa no certame, a prova oral se resume numa prova de sabatina, pergunta e resposta, com ponto sorteado ou sem ponto sorteado, mas pergunta e resposta. Dos concursos que você falou, praticamente todos que você passou são concursos com prova de sabatina, salvo um ou outro. MP do Mato Grosso do Sul, a fase oral, ela tem peculiaridades, não tem? Aqui, o que difere aqui no Mato Grosso do Sul foi que também tem a prova de tribuna. Além da prova oral de questões, sabatina, tem um dia que é só a tribuna. Então, é um diferencial. Salvo engano, são poucos estados que ainda permanecem. E júri simulado? Ainda tem júri simulado no MPMS? Isso, tem o júri simulado. A gente acha que tem 20 minutos, o caso é passado, salvo engano, no dia anterior, e aí no outro dia tem a apresentação. Mas tem a prova oral também, além da prova de júri simulado. Legal. Você sabe que tem uma fonoaudióloga, que é a minha fonoaudióloga, Ana Lúcia Espina. Nós escrevemos um livro junto, Como Falar Bem em Público. Eu, ela e o William Douglas. Eu nem sei se eu tenho esse livro aqui. Eu devo ter aqui fácil. Bom, mas depois eu pego. A Ana Lúcia Espina é que trabalha com a gente no Lesen, na preparação de fase oral. E a Ana Lúcia, uma entendedora de comunicação, entende como ninguém, ela tem uma pesquisa dizendo que o ser humano ele tem mais medo de falar em público do que morrer. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. E essa é uma pesquisa, não é uma pesquisa absolutamente irresponsável.
É uma pesquisa feita na universidade em cima dos temores do ser humano. O ser humano tem muito medo de falar em público. Hoje mesmo eu fiz um Zoom com os alunos do LES e tinha aluno que falou, poxa, eu não quero ligar meu microfone, eu não quero falar, prefiro gesticular, prefiro pelo Messenger, prefiro pelo chat, não quero verbalizar ideias. E você, no MPMS, foi muito testada no item falar em público. Você teve sabatina, você teve tribuna com simulado de júri. Então, quem tem medo de falar em público entra em pânico, né? Realmente. Até, Rogério, eu costumo falar para os alunos, para os nossos alunos, quando o assunto é prova oral, que eu acho que tem o pré-prova oral e o durante a prova oral. Quanto a isso, quanto ao pré-prova oral, eu oriento sempre que existem 3 pilares. O primeiro é o estudo em si, o conhecimento jurídico. O que estudar? Porque sempre quando a gente chega na prova oral, esse foi um sentimento que eu tive, eu sou uma fraude. Cheguei aqui, não vou dar conta do recado, eu não tinha uma experiência em falar em público, eu ainda não era professora, nada disso. Então, assim, não tinha uma experiência. Eu falei, sou uma fraude, não vou dar conta do recado. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu falei, não vou dar conta. Então, eu acho que tem que ter o estudo, porque quando a gente tem um estudo, né, estudar, eu falo matéria jurídica, né, revisar, o que eu indico, né, é revisar de forma ampla todo o edital, passar ali eu fazia fichamentos, Rogério, até tem uma ficha aqui, ela tá, sabe essas fichas que a gente usava na faculdade? Eu fazia um fichamento de cada matéria do edital, assim, por exemplo, constitucional. Cada matéria eu fazia um fichamento e colocava palavras-chave que eu não poderia esquecer se caísse aquele tema para mim. Então, de todos os temas do edital, pelo menos um pouco eu sabia. Alguns, lógico, sabia mais, outros menos, mas pelo menos um pouco de cada coisa eu sabia. E eu também fiz isso, né? Focava em pontos caros à instituição, no meu caso, o Ministério Público, e de interesse dos examinadores. Então, uma revisão geral de tudo e focava em temas importantes. Além disso, acho que a gente tem que treinar bastante, né? Tem os cursos, geralmente, que tem simulados, os alunos são submetidos a simulados, eles podem treinar com outros colegas que estão também no concurso. Eu acho que o treino é muito importante. E também trabalhar o lado emocional, psicológico, porque a ansiedade ela pode atrapalhar muito. O conhecimento jurídico, às vezes, ele é muito, muito amplo, mas a pessoa não consegue expor isso. Então, ela tem que trabalhar esse emocional também. Isso que você falou, eu acho muito interessante, porque a gente chega na fase oral, muitos alunos nossos falam o seguinte, você não acredita, eu cheguei na fase oral, e agora? Eu falei, agora você tem que estar feliz, né? Você vê que a pessoa está abatida. Ela chegou na fase oral, parece que ela está abatida, mas você tem que estar comemorando. Quando eu cheguei na fase oral, eu me senti muito desafiado e eu adorei o desafio. Eu falei, poxa, eu vou ficar frente a frente com o examinador. Eu gostei. Aquilo para mim me fazia bem. Eu gostava de saber que eu estava na fase oral e eu iria ficar frente a frente com o examinador. Aceitei e gostei do desafio. Muitos falam, mas não é sorte? Eu falei isso na primeira live. Sorte, talvez. A sorte é uma grande recompensa para quem se esforçou muito. Se esforçou muito, fica tranquilo que a sorte virá. Mas só se você se esforçou demais. Agora, você mencionou uma coisa muito legal, Denise. Revisão. Eu bati nessa tecla nas outras lives. É um grande segredo do sucesso. A revisão. O método que você vai escolher para a sua preparação tem que ter esse pilar revisão, sem dúvida alguma. E o método que eu utilizei, eu expliquei para eles, eu não sei se você assistiu essa live, Denise, é o método em que eu transformava as páginas em perguntas e colocava num caderno de perguntas. Eu fiz isso com as principais matérias, não com todas. E então o que acontece? Quando eu li a pergunta, eu já sabia a resposta, eu não precisava ler a página novamente. Eu só li a página novamente, se aquela pergunta eu não sabia a resposta. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para a fase oral, eu tinha uma série de cadernos de perguntas das principais matérias, onde a revisão ficou muito fácil. Porque nós precisamos trabalhar a revisão. Principalmente quando você lembra que entre a segunda fase, o resultado da segunda fase e a fase oral, nós temos um tempo muito curto. Aqui são... Eu, por exemplo,
soube que passei para a fase oral, acho que foi dia 7 de fevereiro. A minha fase oral foi dia 24 de março. Que milagre eu vou fazer? E isso tudo ainda tem que arranjar a documentação para fazer inscrição definitiva, tem os exames médicos, geralmente Exame no médico, meio. Então, psicotécnico. Aliás, é um saco. Você está no psicotécnico e enquanto não chega a tua vez, está todo mundo estudando. Isso é tudo em cima da hora. tudo. E aí, você falou do treino. Eu acho o treino importante. O treino, ele é muito importante para você conhecer o sistema da fase oral e para você se conhecer. Por isso que eu sugiro que você faça o treino com amigos que estão na fase oral ou não, que você consiga filmar o seu desempenho, se não, que você fale para o espelho. Porque muitas vezes nós vamos começar a perceber defeitos que nós não imaginamos que temos. Cacuetes diante de uma pergunta que você sabe pouco, já dando a entender para o examinador que está inseguro. Sempre que ele pergunta sempre que ele pergunta algo que eu não sei, eu olho para baixo. Quando ele pergunta algo que eu sei, eu me animo. Fica evidente para a banca, você fica totalmente transparente para a banca. Então, perceber isso por meio do treino. E o emocional. Poxa, Lenise, você cita um tema tão importante, o emocional. Eu conheço gente que foi para a fase oral brilhante e não passou porque o emocional ocultou o seu conhecimento. Eu treinei alunos que estavam na ponta, top 10, não passou porque o emocional falou muito mais alto, destruiu essa pessoa. E o que você sugere no emocional? É até difícil, assim. Eu acho que cada pessoa tem que ver ali diante da sua realidade. Sei lá, fazer uma atividade física, um dia na semana. Também não adianta pirar, entendeu? Estudar. Eu quero, por exemplo, eu vejo muito o pessoal pirando, assim. Eu tenho que estudar 12 horas, eu tenho que estudar... Até eu estudei bastante, assim. Quando eu vejo, eu olho para trás, eu falo assim, na minha primeira prova oral, eu fiquei, assim, muito nervosa no pré. Mas, graças a Deus, na hora que entrou lá, assim, acho que na hora que a gente entra lá, eu até falo para os alunos, a gente tem que entrar como promotor de justiça. E você tem que entrar com uma segurança, entendeu? Que você não sei de onde vai tirar, mas você tem que ter uma segurança. Porque, poxa, eu estudei, eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. Não tem que entrar achando que é uma fraude, né? Tem que entrar achando que está lá e acreditando, porque quem chega na fase oral tem muito conhecimento jurídico. Então, eu mereço estar aqui e entrar como promotor de justiça, já. Eles precisam ver em você um promotor de justiça. Então, eu acho que eu trabalhei isso na minha cabeça e consegui passar segurança nas minhas respostas. Mas, assim, para driblar o emocional, eu acho assim, cada pessoa tem que ver o que para ela, né, é importante. A fé, atividade física, algo que lhe traga bem-estar. Pelo menos uma vez por semana, sair fazer uma caminhada. Não sei agora a questão da pandemia e tal, mas, assim, fazer alguma coisa que lhe traga bem-estar. Eu acho que é uma forma de obter aí o controle emocional. Eu vou sempre usar algumas coisas em cima do que você testemunha aí. Por exemplo, você falou da pessoa sentar na fase oral convencido. Eu uso essa expressão também. Você tem que estar convencido. Não convencido no sentido negativo, mas convencido que você sabe. Ninguém chega na fase oral tropeçando. Não tem paraquedista na fase oral. Aliás, se você comparar todos os candidatos que estão na fase oral, eles estão com conhecimento jurídico muito semelhante. Tudo bem, pode ter um que saiba mais direito público, outro saiba mais direito privado, mas no frigir dos ovos, ao fim e ao cabo, o conhecimento é muito semelhante, é muito homogêneo, o que torna a fase oral difícil para o examinador. Então, mostrar que você está convencido de que merece ser aprovado com o devido respeito aos demais candidatos. E, principalmente, mostrar que você é um vocacionado. Denise, eu não sei se você há de concordar comigo, mas a fase oral serve para isso. A fase oral não tem que selecionar gênios. O gênio não é um grande promotor de justiça, o gênio não é um grande juiz de direito, o gênio não é um defensor público, não é um delegado, não é um procurador. Não quero gênio. Eu não quero pessoa que está pronta para enfrentar um pós-doutorado. Eu quero um vocacionado. Você tem que mostrar na fase oral que você é vocacionado. A pergunta que você acerta, você tem que acertar mostrando vocação. E a pergunta que você erra, você tem que errar
mostrando vocação. Eu até escrevo o seguinte nesse livro que eu falei, Lenise, olha só. Em provas e concursos, a pressão de falar em público alia-se à necessidade de saberes específicos. Então, você tem a pressão de falar em público e mais, falar o que você tem que falar e o que ele quer ouvir. E sobre o estresse de agradar a quem ouve, ao de mostrar que é um vocacionado e que domina conteúdos, além de expressá-los de maneira bastante compreensível e até mesmo envolvente. E aí, se você me permite, eu te pergunto, olhar. Você concorda que nós temos que chamar a atenção da banca? Na fase oral, você tem que chamar a atenção da banca? Então, é muito importante olhar, você se comunicar com a banca, olhando nos olhos, mostrando que é um vocacionado. E quando você tem que olhar para a banca, você não pode olhar somente para quem te faz a pergunta. Se a banca toda está presente, tem concurso que você só tem um membro da banca presente. A sabatina é por cabines. Mas noutros, você tem que variar o olhar, 80% para quem te fez a pergunta e os outros 20% para os outros examinadores, principalmente na pergunta que você sabe muito, para chamar a atenção. O examinador civil, presta atenção que eu estou respondendo de penal, olha como eu sou bom. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa com você, né? O que você acha? Como é que você trabalhou isso? Com certeza. Eu acho que, assim, 70% do olhar... O olhar para baixo não, o olhar sempre para frente, porque o olhar passa confiança. Eu acho que não é a oratória em si, ela é um conjunto, né? Ela é o olhar, ele é a fala, a boca, a rapidez, as mãos, né? A gente sabe que as mãos falam. Então, eu acho que é esse conjunto que faz a pessoa ser ou não uma boa oradora, um bom orador. Então, eu olhava 70% para o examinador que estava me perguntando, mas com certeza olhando ali para os demais membros da banca. Falando temas, porque às vezes tem um examinador que ele é da área de, vamos supor, um examinador da área de direitos humanos. Só que, eventualmente, nesse concurso, ele está ali no processo civil. Aí você vai responder para o outro de constitucional que pergunta alguma coisa de direitos humanos. E às vezes você responde e ele está gostando, e ele está curtindo. Então, assim, você pode não ser tão bom em direito processual civil, mas você é muito bom na área pública, por exemplo. E ele está ali, ele está prestando atenção. Então, eu acho que, com certeza, concordo plenamente com o que você disse. A gente tem que olhar, o olhar realmente passa confiança, passa segurança na resposta, e além disso, os demais examinadores estão prestando atenção da sua resposta. E aqui acho que a gente entra num ponto, Rogério, importante, que eu falo que toda resposta, assim como a escrita, a resposta falada, ela também tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, eu sempre oriento os nossos alunos que eles comecem com uma introdução, assim, vamos supor, como se fossem 2 linhas, uma introdução pequena. No desenvolvimento, responde o que ele perguntou e abrange mais elementos. Não dá uma resposta seca. Quais são os princípios administrativos constitucionais? Só falar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Não. Muito por óbvio, você sabe bem além disso. Então, tentar, no desenvolvimento, na hora da introdução, no desenvolvimento, abranger uma resposta completa. E, por fim, concluir com uma entonação de conclusão. Eu acho que aí você dá uma resposta completa, se diferencia dos demais. Eu acho que também tem isso, né? Porque há querendo ou não, uma comparação entre os candidatos. Então, dando uma resposta completa, você pode obter uma nota completa. Você pode responder certo, mas aí você contém uma resposta completa que pode obter a nota máxima. Você toca num assunto que eu também bato muito na tecla. Prova oral, você tem que saber pergunta que você sabe responder e você tem que saber responder pergunta que você domina muito, tem que saber responder pergunta que você domina, tem que saber responder pergunta que você domina só o gênero e tem que saber responder pergunta que você não domina nada. Todas essas hipóteses serão só essas 4 situações. Você tem que mostrar vocação. E aí eu vou pedir, até para os alunos perceberem, vamos imaginar que nós estamos numa prova oral, só para os nossos alunos enxergarem isso. Você acha que o examinador não percebe? Lógico que percebe essas 4 situações. Então vamos imaginar que a Lenise me pergunta, ela é examinadora, eu candidato, e ela fala, doutor, o que é tipicidade penal? E eu respondo para a Lenise, tipicidade penal é a operação de ajuste fato-norma. Eu errei?
Não. Não errei. Uhum. Mas pergunto, ao responder que a operação de fato norma, eu acendi alguma luz para essa minha resposta? Eu estou diferenciando, eu estou chamando a atenção da banca ou eu estou naquele feijão com arroz? Vamos imaginar que a Lenise pergunta, doutor, o que é tipicidade penal? E eu respondo, excelência, um crime, de acordo com a maioria, tem 3 substratos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. A tipicidade penal é um requisito do fato típico, primeiro substrato do crime, que já foi uma mera tipicidade formal. Hoje, a lei de tipicidade formal é tipicidade material. Aliás, Zaffaroni cria a tese da tipicidade conglobante consistente em tal... Acabou. Os 2 acertaram. Um foi dicionário, o outro foi enciclopédia. Um quis acabar logo com a resposta. O outro curtiu o momento. Eu gosto de dar essa diferença. Você vai poder fazer isso sempre? Não, mas se você pode destruir numa ou noutra pergunta, faça. Porque quando vier aquela pergunta que você não domina muito, esse examinador já sabe que você tem bagagem. Com certeza, com certeza. Com certeza, exatamente isso mesmo. E se ele pergunta para aproveitar você, Lenise, uma sabe. pergunta que. Se ele pergunta para você, Lenise, uma pergunta que você não faz ideia, você não sabe se é para comer ou passar no cabelo, o que você faz? Bom, eu acho que essa é a principal dica, né, Rogério? Eu acho que é isso. O que fazer diante de uma pergunta que não sabe? Geralmente fala, eu vou falar, não me recordo, excelência. Apenas em último caso, tentou, falou de forma genérica. Às vezes você começa a falar, por exemplo, sei lá, perguntou inconstitucionalidade por reverberação. E eu não, vamos supor que não lembro desse tema. Mas aí eu começo a falar de controle de constitucionalidade, controle abstrato, controle concreto. Vou falando, falo de forma mais genérica, tento responder, tenta responder de alguma forma aquela pergunta. Porque às vezes você pode até não responder o que é inconstitucionalidade por reverberação, mas você fez uma introdução, você demonstrou bagagem, você demonstrou que tem conhecimento, e isso é levado em conta. Primeiro porque... Isso é vocação. Isso é você demonstrar vocação, demonstrar segurança, demonstrar que diante de uma pergunta você simplesmente não desiste. Ele vai falar assim, essa promotora vai desistir já no primeiro problema que ela vai enfrentar, ela já vai desistir? Ela não sabe, já falou, não me recordo, já jogou a toalha? Não. Tenta responder. Então começa no genérico. Às vezes o examinador gosta tanto da sua resposta genérica que ele mesmo te dá uma diretriz. Às vezes ele fala, não, a senhora falou tudo certo, mas era exatamente, o sinônimo da pergunta é isso. Aí ele te dá a luz, às vezes. Você falou uma coisa muito legal, viu, Lenise? Sinônimo. Às vezes a pergunta não é difícil, é que ele transforma essa pergunta. É só ele usar um sinônimo que você nunca viu que você acha que ele está no direito alienígena. Uhum. E aí, não está no edital dizendo que você não pode conversar com a banca. Uhum. Saiba, claro, você vai ter que saber utilizar essa estratégia que eu vou passar aqui, mas conversa com a banca, diga para a banca, excelência, esse termo eu não estou familiarizado. Existe algum sinônimo? Você tem que saber usar essa dica, hein? Vai ele perguntar para você o que é crime. Tem sinônimo? Não seja tonto, né? Você tem que saber, você tem que enxergar que ele está usando efetivamente uma nomenclatura, uma classificação ímpar. Isso aconteceu no meu concurso. O examinador pediu para falar sobre as cláusulas três irmãs. Falei, cláusulas três irmãs? Eu não sei nem qual ramo do direito ele se encontra. Não dá nem para chutar. Eu não sei se ele está em civil, se ele está em comercial, empresarial, se ele está... Cláusulas, três irmãs, penal ele não está. Só isso que eu sabia. E aí, falei, excelência, esse termo eu não estou familiarizado. Existe sinônimo? Sim. Eu quero que o senhor fale de imperabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade. Olha que fácil. Agora, tem aquele candidato que, diante de um termo desconhecido, já joga a toalha. Eu não. Vamos conversar? Tem sinônimo? Tem? Então deixa que eu detono. Você concorda comigo? Concordo. Deixar guardado. Não começar a pedir sempre, assim, toda hora pedir. Mas deixar guardado para um momento especial, como esse. Sentir isso, né? Sentir o momento certo. Acho que dá para sentir a banca. Você sente. Porque aí, às vezes, ele não pode falar, porque às vezes ele vai falar assim, não, candidato, não tem como eu falar o sinônimo, porque senão eu vou estar te dando a resposta. Então, eu não vou te passar o sinônimo. Aí você, tudo bem, excelência. Aí tenta falar de forma genérica e tal. Aí ele fala assim, não, você falou tudo certo, mas você não respondeu minha pergunta. Às vezes acontece isso. Aí,
A respeito do tema, excelência, são essas considerações que eu tenho no momento. Especificamente, este termo não me ocorre. Então, Perfeito. assim, tentou, falou e já Antônio tentou a nota. Scarans, Antônio Scarans Fernandes foi membro do Ministério Público de São Paulo, se aposentou, foi examinador de várias bancas. Ele dizia o seguinte: o não me recordo não permite à banca te dar 0,001. E às vezes nós sabemos que o 0,1 faz diferença. Quando você luta, quando você responde, um 0,1, um 0,5 sai. E isso faz diferença no final das contas. Você concorda comigo? Com certeza, porque vamos supor que ele tem 4 questões para fazer, que ele vai fazer. Ele está ali anotado que ele vai fazer 4 questões. E aí a pessoa fala, não me recordo na primeira, não me recordo na segunda, nem dá oportunidade. Como que ele vai passar? Porque não vai dar, porque ele não pode dar nem nota, porque a pessoa nem respondeu. Então tentar responder, porque esse pouco, mesmo que seja pouco, faz a diferença no final, na nota final. E só o fato de tentar responder já tem nota, porque, como a gente falou, o conhecimento jurídico é apenas um elemento da nota. A segurança... Isso que você falou, exato. Eu ia pedir para você, então, antes de eu partir para um ponto interessante, que você esclareça isso. O conhecimento jurídico é um dos pontos avaliados na fase oral, não o único. Por isso tem gente que vai na fase oral e fala, nossa, eu não fui bem. Tudo bem, o conhecimento jurídico você pode ter pecado um pouco, mas você foi bem em outros pontos, ou vice-versa. Você pode até ir bem no conhecimento jurídico, mas não foi bem em outros pontos. Quais são esses pontos que acabam fazendo parte da arquitetura da fase oral? Por exemplo, pelo menos todas que eu fiz, no próprio edital consta. Se o candidato perceber, no próprio edital está lá o que é considerado para formar a nota da prova oral. O conhecimento jurídico é apenas uma: postura, segurança, coerência, a fala, tudo isso. Uso do vernáculo. Uso do vernáculo. Então, tudo isso integra a nota da prova oral e é previsto no edital. Então, assim, se for eventual recurso, há previsão no edital quanto a tudo isso. Então, é importante que se observe além do conhecimento jurídico. E não desistir, gente. Por favor, não desistam. Eu acho que a principal dica de prova oral é não desistir diante de uma pergunta aparentemente difícil, porque às vezes ela nem é tão difícil assim. Nesse livro que eu falei, que é Como Falar Bem em Público, que eu escrevi com a Ana Lúcia Espina e com o William Douglas, nós chegamos em 8 regras para a pessoa se comunicar bem numa prova oral. 8 regras que nós entendemos imprescindíveis. Eu vou falando as regras e aí, Lenise, nós vamos debatendo essa regra. Temos ainda 20 minutos. 18 minutos, mais ou menos. Passa rápido, né? Então, vamos lá. Primeira regra. Regras para se comunicar bem em provas e concurso. Algumas nós já até mencionamos, tá? Só estou resumindo aqui, porque tem gente que anota. Primeira regra. Prepare-se para a fase oral com uma visão positiva. Estude e repasse a matéria com a certeza de que irá absorvê-la e recordar-se dela muito bem, caso já seja do seu conhecimento. Então, esse estudo num espírito positivo, confiante. Nós já comentamos isso, você também já concordou. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. É saber que está ali porque merece, né, Rogério? Eu acho assim, o concurseiro sofre tanto, cai tantas vezes, levanta, recomeça. E eu acho que assim, no momento que você chega numa prova oral, você pode ter certeza que você está preparado juridicamente. Você só precisa ter alguns detalhes. Isso tem tudo a ver com a segunda regra. Trabalhe sua autoestima. E sabe como é que eu gosto de fazer o aluno trabalhar a autoestima? É só ele, na fase oral, olhar para trás e perguntar quantos existiam na primeira fase. MP de São Paulo, primeira fase de concurso, 20 mil inscritos, fase oral, 180. Se isso não for suficiente para você trabalhar a autoestima, eu não sei o que é. Quantas pessoas já ficaram para trás, né? Quanto ele já caminhou para chegar até ali? Enfim, acho que a autoestima tem que estar lá em cima, com certeza. E trabalhar só para revisar, né, a matéria. Eu acho que é o principal. Mas
olhar para trás é um bom caminho, porque ver tudo que já fez, a gente sabe o tanto que o concurseiro tem que abdicar para conseguir estudar, às vezes trabalhando, estudando. Eu já tive as duas oportunidades. Eu trabalhei, estudei logo quando eu estava como assessora, eu fazia o cursinho à noite, até o Rogério era meu professor, né? E hoje é uma honra para mim estar aqui. E estudava à noite e trabalhava. E aí depois só estudava em período integral. Então, acho que eu conheço bem esses dois caminhos e nenhum dos dois são fáceis. Nenhum. Então, assim, qualquer concurseiro que estuda mesmo, focado, sabe que caminhou muito, andou bastante para chegar até uma prova oral. Então, assim, essa tem que estar, a autoestima tem que estar alta, porque chegar na prova oral não é para Qualquer um. qualquer. Terceira regra. Na fase oral, responder com clareza ao que perguntam. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a pessoa não responde com clareza e quando você não responde com clareza, você oculta conhecimento. E responder com clareza, acho que a Lenise aqui já deu uma dica importante. Mesmo na sua resposta verbalizada, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu acho que o grande desafio na fase oral, Lenise, é que você não tem um rascunho de papel. Você vai ter que trabalhar um rascunho mental. E esse rascunho mental é importante ser exercitado. Ele é um diferencial. Ele é o que permite o que você sugeriu. Uma resposta tem que ter começo, meio e fim. Você concorda? Com certeza. Até uma dica assim, que eu utilizei antes de começar a responder todas as perguntas, sejam aquelas que eu tinha domínio amplo, seja que eu não tinha tanto domínio, demorar uns 4 segundos antes, assim, não sei quantos segundos, mas um tempinho, uma tempestade cerebral, para organizar a sua resposta na cabeça. Não é que vai ficar um tempão lá esperando para começar, mas um tempinho assim para você organizar, como se fosse o rascunho. No caso, sempre quando eu vou fazia, né, prova de segunda fase, eu colocava umas flechinhas de palavras-chave que eu não podia esquecer na minha resposta. Então, fazer isso na cabeça. Colocar umas palavras-chave que eu não poderia esquecer na minha resposta. E fazer isso mentalmente para expor de uma forma clara. Porque se você não expõe de forma clara, às vezes ele não entende, às vezes ele tem que ficar te perguntando, isso já vai causando um mal-estar. Então, assim, eu utilizava esse método. Demorava um pouquinho, alguns segundos para responder, para organizar na minha cabeça as palavras-chave que eu não poderia esquecer de citar no momento da minha fala. Uma regra que eu costumo usar e que tem tudo a ver com essa, de ser claro na resposta, é a sua resposta também agradar. Então, eu costumo sugerir ao aluno que ele mantenha algumas entradas e alguns fechos na ponta da língua. Até para evitar aquele começo repetitivo e enfadonho e aquela resposta que não tem uma chave finalizando. Então, tem candidato que qualquer pergunta ele faz assim, pois bem, excelência, pois bem, excelência. Ele vai ficar 50 minutos falando, pois bem, excelência, tem uma hora que você não aguenta. Ou então, ele o tempo todo, entendi, entendi. Então, ele tem que ter algumas entradas e alguns fechos para que a sua resposta seja agradável. Você concorda comigo? Eu tinha muito isso. Pois bem, excelência, compreendi, excelência, vejamos, excelência, interessante esse tema. A doutrina diverge, são várias maneiras de começar a resposta para evitar uma prova enfadonha. Eu acho que cada um, né? Isso a gente consegue bastante treinando, né, Rogério? E gravando o nosso treino, porque aí a gente verifica. Por isso a importância do treino. De uma forma natural. Eu acho que isso tem de ser natural, tem que ser da pessoa. Não pode ser aquele negócio tipo, que a pessoa está copiando de outra. Não, tem que treinar para verificar como para ela fica melhor, de maneira natural. Então, a pessoa vai saber identificar na sua resposta como que fica interessante, porque tem que pensar também que a resposta tem de ser interessante, porque o examinador está ali um dia inteiro ouvindo a mesma resposta, a mesma coisa. Então, assim, a sua resposta ela tem que ter um diferencial. Outra coisa que eu fazia também, Rogério, quando a parede do meu quarto, assim, onde eu estudava, né, tinha bastante post-it com frases que eu, por exemplo, durante o estudo, frases interessantes de doutrinadores. E eu acho que você ter algumas frases na ponta da língua para usar com sutileza
durante a sua resposta também eu acho que enriquece. Era algo que eu já utilizei. Essa é a quinta regra. Isso é o legal, pessoal, para que deixar claro que nós não combinamos isso. Tá muito azeitado o papo, mas nada foi combinado. Porque isso que você falou, Denise, é a quinta regra. Memorize algumas frases de efeito. E sabe, isso que você falou, eu fazia também. Por exemplo, por que eu vou ficar o tempo todo falando Supremo, 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 STF, o Supremo? Eu encontrei em Canottilho um sinônimo que eu falei, eu vou usar esse sinônimo, o examinador vai fazer assim, nossa. Então, ao invés de falar Supremo, claro, eu falei Supremo, Supremo, na quinta vez que eu ia falar Supremo, eu mudei para legislador constitucional negativo. Por que eu vou ficar falando Constituição, Constituição, Constituição? Eu mudava e às vezes eu trocava por Bíblia Política do nosso Estado. Você entendeu? São essas frases de efeito que você tem que usar de uma maneira interessante, estratégica, para não parecer pedante, mas quando você usa, você diferencia. Eu lembro que em penal eu guardei uma frase e não consegui usar, eu queria usar. Nelson Gria diz que nós não precisamos fugir diante de uma legítima defesa, ninguém é obrigado a valer na carta dos covardes e dos pusilânimes. Eu não consegui usar. Falei, alguém tem que me perguntar alguma coisa para eu usar isso. Não consegui. Mas eu guardava essas frases, como você falou. As frases de efeito nos discursos, encaixadas no momento certo, acaba impressionando, traz propriedade para o discurso. Por exemplo, nesse aspecto, desculpe interromper, mas nesse aspecto, por exemplo, eu tinha uma frase, posso estar falando errado agora ela, mas que eu podia utilizar em várias respostas. Por exemplo, eu falava assim, por exemplo, na hora que eu ia terminar uma resposta, afinal, conforme já disse Paulo Bonavides, o Ministério Público não é governo, não é oposição, o Ministério Público é constitucional, é a Constituição em ação. Poxa! Bom, aí, então você vai usar essa finalização de uma maneira escoteira, inteligente, e vai agradar, claro que vai agradar. Legal. Porque afinal era uma prova de MP. Então, assim, a gente tem que saber como utilizar, né? Não vai ficar utilizando também toda hora, mas saber utilizar, saber usar de uma forma elegante, né? Para deixar sua resposta enriquecedora e fazer a diferença na nota. Uma coisa que é a regra 6, que nós também sugerimos para diferenciar a sua resposta, é cultivar uma bagagem cultural. Nós ficamos com juridiquês, lei, doutrina, jurisprudência, mas pega bem, se numa resposta você demonstrar uma cultura extrajurídica, se você, na sua comunicação, você mostrar uma bagagem cultural. Então, vou te dar um exemplo. E é muito provável que isso aqui seja cobrado do nosso aluno, a execução provisória no júri. O Supremo já está dizendo que a execução provisória no júri ela é possível por conta do princípio da soberania dos veredictos. Então, você imaginou o seguinte, Lenise, você examinadora, eu examinado. Eu estou falando sobre a execução penal provisória no júri e eu termino dizendo o seguinte, Excelência, nós tivemos 2 momentos da nossa história, 37 e 64, 2 momentos críticos, onde a primeira atitude do ditador foi excluir a soberania dos veredictos no tribunal do júri. Nós temos que preservar essa soberania no Estado democrático e social de direito. Olha só, você mostrando uma bagagem. Olha só como você acaba mostrando. Peraí, deixa eu pegar aqui. Você acaba mostrando uma bagagem cultural. Isso é muito importante. O que você acha? Com certeza, concordo também. É tanto uma bagagem cultural, filosófica, ter uma ideia dos filósofos clássicos, que a gente estuda lá na faculdade, em filosofia jurídica, tentar rememorar isso, reforçar os estudos, tudo isso eu acho que quanto mais conhecimento para além do direito, deixa uma oratória melhor. Até eu estava numa live esses dias sobre... Vai falando, eu só vou pôr no carregador, estou te ouvindo. A gente estava numa live essa semana sobre Tribunal do Júri, né, do Ministério Público no Tribunal do Júri. E a gente chegou a essa conclusão, que o direito ele é apenas um elemento, né? Então, uma boa oratória, ela se faz
de vários outros ramos, da história, da cultura, da filosofia. Então, todo esse conhecimento com certeza faz a diferença na resposta. Agrega ainda mais valor, uma maior nota ao E eu examinador. não Porque a estou gente, pedindo como a para o gente... candidato sair por aí falando de temas extrajurídicos. Estou dizendo que ele tem que saber usar essas estratégias. E eu vou para número 7, a penúltima, nós temos 5 minutos. Motive o examinador a visualizar imagens, mas sem exagero. E aí eu já vou para 8, porque eu vou falar das duas juntas. Não faça referências pessoais ao examinador. Então, o que eu estou aqui nessa 7, 8... No momento de você dar sua resposta, de repente é interessante você criar uma imagem. E é aqui que entram os exemplos. Nunca começar por exemplos. Por exemplo, não, mas se você conseguir rechear sua resposta com exemplo. E outro, se esse exemplo for um caso concreto, evidente, notório, melhor ainda. Agora, nunca coloque o seu examinador no exemplo. Principalmente se você quiser colocá-lo como exemplo de um crime de estupro, por exemplo. Vamos imaginar que Vossa Excelência estupre uma pessoa. Não. Não, pelo amor de Deus. Evitar, né? Nem como sujeito ativo, nem como sujeito passivo, evitar. Mas, então é importante trazer a imagem para a resposta como algo que vai clarear as ideias, não sempre, mas se possível, e sem fazer referências, porque é muito comum que a gente fala assim, vamos imaginar que você, aliás, nunca chamar de você, vamos imaginar que Vossa Excelência, e se você... Não, o examinador não tem que estar no seu exemplo, né? Eu acho que os exemplos, eles podem ser utilizados, geralmente, assim, exemplos que já aconteceram na prática. Utilizar exemplos jurisprudenciais. Por exemplo, neste caso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Enfim, exemplos mais concretos do que criar uma história. Eu acho que fica mais difícil. E, com certeza, nunca citar o examinador como um integrante ali do seu exemplo. Uma dica que eu sempre falo também para os alunos: entrarem no site da instituição todos os dias, fazer isso um exercício diário. Por exemplo, estou na prova oral do Ministério Público de São Paulo. Todo dia eu entro ali no site para dar uma olhada nas notícias, para ver o que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público pede recomendação em tal matéria. Então, esse tipo de exemplo pode citar, por exemplo. Isso que você falou é muito importante, principalmente para quem é candidato fora do Estado. Então, a Lenise vai prestar o concurso para o MP de São Paulo. Ela é do Mato Grosso do Sul. Aí o examinador vai falar, mas será que ela quer vir para o MP de São Paulo mesmo? Ela conhece a nossa realidade? E se você, na resposta, diz, inclusive o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo tem uma súmula nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso do Ministério. Eles vão falar, nossa, ela conhece a instituição. Ela conhece. Isso pega muito bem. Lenise, nós temos 2 minutos. Eu quero agradecer imensamente. Primeiro, a confiança de você participar do projeto comigo lá no LESEM, dizer que os alunos te adoram, a disponibilidade que você tem com os alunos. Não vou nem falar do seu conhecimento jurídico, etc., que isso você já deu mostras 4 vezes. Não sou eu aqui que vou ficar avaliando. Agradecer também você ter aceitado o convite de participar dessa live. Vai para o meu canal do YouTube, esta live, e dizer que temos que programar outras. E quem gostou, a Lenise faz parte do time do LESEM e ela vai fazer parte de um curso que o LESEM vai montar, um curso preparatório para a fase oral. As considerações finais, Lenise. Eu queria agradecer, Rogério, o convite. Eu também dizer que é uma honra para mim, como eu já disse, eu fui sua aluna, então hoje estar ao seu lado no LESEM, estar aqui participando dessa live, para mim é muito importante, é muito gratificante. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, falar que se vocês quiserem, gostarem das dicas, eu tenho o Instagram, @LeniseLunardi, me seguem lá. E é isso aí, apenas agradecer, sou muito honrada com tudo isso. Obrigada. Vamos juntos. Gente, obrigado. Vou encerrar aqui, senão o Instagram não salva para os outros. Abraço.